Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonet. É com prazer que hoje trazemos até ti mais uma aula desta escola. Hoje, como podes ver pelo título do nosso vídeo e da nossa aula, hoje vamos falar sobre o Excel, mas fazendo algo mais específico dentro do Excel. Vamos implementar uma função linear neste mesmo Excel. Mas antes de falar sobre a implementação da função linear no Excel, vamos falar um bocadinho sobre a função linear. Como tu podes ver aqui, temos aqui o gráfico de uma função linear, que também é chamada de função de proporcionalidade direta. Esta mesma função tem um gráfico que é uma reta. Essa reta tem uma particularidade, ela tem de passar na origem do referencial. Se ela não passar na origem do referencial, não é uma função linear. É uma das características da função linear, é exatamente o seu gráfico, a representação gráfica da função linear, é uma reta que passa na origem do referencial. Como ela passa na origem do referencial, nós já temos um ponto de referência, que é exatamente a origem do referencial. Para isso, precisamos de apenas mais um ponto para definir a reta. Já sabes que dois pontos definem uma reta, não é? No plano, e portanto, se eu tiver mais um ponto dessa mesma reta, eu tenho exatamente o gráfico, não é? Posso traçar o gráfico dessa mesma função linear, porque é uma reta. Okay? Eu aqui escolhi o ponto A, não é? Está aqui o ponto A, que tem de coordenadas 3, 6. Nunca te esqueças que primeiro é a abscissa e depois a ordenada. Portanto, 3, 6. Ok, está aqui 3, 6. E agora podemos, a partir deste ponto 3, 6, construir mais alguns pontos, ou pelo menos determinar mais alguns pontos desta mesma reta. Por exemplo, o ponto 1, 2, que é que está aqui, 1, 2, de coordenadas 1, 2, também pertence à reta. Ele está aqui. Temos o ponto 2, 4, que também pertence à reta. Okay? E então aí, por aí afora, nós podemos determinar mais pontos desta mesma reta. Okay? Como tu podes ver facilmente, a ordenada, que é o y, é sempre o dobro da abscissa. Não é? Se eu multiplicar o x por 2, eu tenho a abscissa por 2, eu tenho exatamente a ordenada. Okay? É o dobro. Como é que nós fazemos para calcular esta constante? Não é? Porque tu reparas que há aqui uma constante, que é 2. Nós dividimos exatamente a ordenada do ponto que nós temos, e podemos usar outros pontos da mesma reta e dá sempre o mesmo resultado. Dividimos a ordenada pela abscissa. Ok? A ordenada pela abscissa e dá 2. Este k que nós temos aqui, que muitas vezes é representado pela letra A, é exatamente o coeficiente da função linear. Chama-se coeficiente. Muitas vezes também chamado de coeficiente angular. Mas nós vamos usar só coeficiente. Que quando se trata da reta, okay, como ela passa na origem do referencial, este coeficiente vai ser o declive da reta. Portanto, vai decorando estes nomes, são extremamente importantes. Portanto, é o declive da reta. Portanto, como é que nós calculamos o declive da reta de uma função linear? É exatamente dividindo o y pelo x, que temos este número 2, que é o coeficiente da função linear. Também conhecido como coeficiente angular, como eu já falei. Para representar a função f de x, okay, portanto a expressão da função linear, que nós trazemos para a letra f, podia ser outra letra qualquer, okay, f de função, f de x é só multiplicar o coeficiente da função pelo valor x, pela expressão x, pelo x, que é a abscissa genérica. Okay? Podes depois substituir este x por aquele valor que tu quiseres. Ora, neste caso, f de x, no caso que estamos aqui a tratar, em que o coeficiente é 2, fica f de x igual a 2x. E é aqui que fica a expressão da função. Okay? Portanto, isto é muito simples. A função linear, tá bem? São apenas alguns conceitos muito rápidos. E agora o que nós vamos fazer é uma implementação da função linear no Excel.
Eu já fiz aqui algumas coisas desta mesma implementação, ok? E o que eu vou fazer é exatamente ajudar-te a implementar portanto, a função linear no Excel, ok? Então, nós vamos inserir uma nova folha, ok? Que está aqui. E agora temos que clicar aqui em baixo para escrever função linear. É só clicar. Ok? E já temos aquilo que nós queremos. Portanto, ele está a dizer que não pode ter o mesmo nome. Vamos escrever função linear 1. Pronto. E já está. Portanto, ele deu aquele erro porque não pode ter o mesmo nome que tínhamos aqui, não é? Porque já tínhamos uma folha com função linear. Pronto, fica assim. E agora vamos escrever, portanto, função linear, portanto, no B2, ok, no B2, vamos escrever função linear. Ok, vamos pôr um bocadinho maior, para poder ver melhor. Portanto, temos primeiro que clicar no Enter. Ok, vamos pôr com uma letra maior. Talvez o negrito. Pronto. E agora repara. Função linear. Depois podes escolher o tipo de letra que tu quiseres. É só vir aqui e escolher a letra que tu quiseres. Tens aqui muitas letras. Está bem? É só vir aqui. E agora vamos escrever no B4 o ponto, aquele tal ponto. Eu não vou usar a letra A. Também podia usar a letra A, também não havia problema nenhum. Vou usar a letra P. Portanto, P, abrir parênteses, X, Y. Isto é só escrever, não tem nada de especial. E vamos centrar. Centrar é aqui nesta rotina. Depois, no B6, vamos colocar, no B6 e no B7, vamos colocar o X e o Y, ok? Porquê que é o X e o Y? Porque é exatamente as coordenadas do ponto que nós precisamos, ok? É só por isso, mais nada. Portanto, X, Y. E eu vou começar por fazer aquilo que, portanto, aqui usei outros pontos, portanto, aqui já fui eu a experimentar como é que faria para outras situações, não é? Para outros casos, mas eu vou fazer exatamente aquilo que eu te disse no início, portanto, aquilo que está aqui, ok? Portanto, vai ser o 3 e o 6. Vou-te mostrar novamente, portanto, o 3 e o 6, no ponto A. Vamos mudar aqui para A, para não confundir, para ser mais fácil tu perceberes. E agora, para calcularmos o coeficiente, temos que dividir o y pelo x, ok? Que é o nosso k. Então vamos pôr k, espaço, igual. Aqui vamos escrever o y a dividir pelo x. Podes escrever aquilo que tu quiseres, que isto é como no Word, ok? Podes escrever tudo o que tu quiseres. Ele aceita, só que nunca vai aceitar como valor, porque isto não são valores, tá bem? Ele não aceita valores, só aceita, portanto, letras, ele só aceita valores numéricos como sendo, como podendo fazer os cálculos, não é? Como é óbvio, tá bem? E agora, o que é que vai ser o y a dividir por x? Aqui é que já vamos fazer contas. Nunca te esqueças que para fazeres um cálculo no Excel, tens de colocar sempre o igual. Então, o que é que vai ser igual? Vai ser igual ao y, ok? Que neste caso é o C7, a dividir pelo C6. Okay? E repara que deu exatamente o 2, que era o nosso coeficiente angular. O 2. Ok? 6 a dividir por 3 é igual a 2.
E repara que ele fez automaticamente. Porquê é que nós estamos a fazer desta maneira? Porque se agora eu mudar aqui, por exemplo, para 2, não é? O x para 2, ele vai automaticamente mudar o coeficiente da função. Ok? É só por causa disso. Portanto, isto é, nós usando outros valores para x e y, vai mudar tudo aquilo que nós tivermos feito posteriormente. Ok? Pronto. E agora vamos escrever a função. Tá bem? É só escrever a função. F de x igual. Igual a quê? Igual ao coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? Ou o coeficiente? É exatamente este. Igual a este. Ok? Ao D9. Ok? E agora só falta o x. Que é só para nós podermos escrever a função. E agora repara. O que nós fizemos foi f de x igual a 2x. F de x igual a 2x. Agora repara, se eu mudar a abscissa para 2, muda o coeficiente da função e muda também aqui a expressão da função. É esse o objetivo. Está a mudar tudo conforme nós formos escrevendo. Agora vamos fazer a tabela. Portanto, temos o x, temos o y, ok? E depois temos desde o menos 4 até o 4. Portanto, nós vamos usar aqui os valores negativos para poderes ver que, de facto, depois a reta vai passar na origem do referencial. E é por causa disso que nós estamos a usar os valores negativos e positivos, ok? Talvez seja depois mais fácil para depois tu perceberes como é que se comporta a função. Vamos então, estamos no 12, vamos para o 14. Qualquer coisa aqui. Foi ali um espaço que ficou. Vamos inserir aqui, onde é que é? É no 8. Vamos inserir uma linha para ficar igual. Agora aqui, a partir daqui, portanto, vamos por aqui, então, menos 4. Menos 4. Okay. E aqui vamos colocar igual a esta célula mais 1. Que é para dar o menos 3. E depois copiamos. Vamos ver. Talvez para este aqui. Já tem uma mais. Tiramos este fora. Pronto. Vês que eu fiz logo a tabela automaticamente. Portanto, vai aprendendo estas ideias. São muito importantes. Aqui vamos colocar o x. Aqui vamos colocar o y igual a kx. Y igual a kx. Okay. E aqui, o que é que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar exatamente a imagem do menos 4. Ok? Como é que vamos fazer isto? Vamos fazer igual a esta célula, que é o x, vezes... Vamos colocar primeiro o k. Portanto, o k, o coeficiente, vezes a abscissa. Ok? E dá menos 8. Como é que nós vamos fazer isto agora de uma maneira que este... Portanto, agora vai mudar estes aqui. Portanto, vão mudar estes aqui, mas não vai mudar este. O que é que nós temos que fazer? Temos que colocar aqui um cifrão. Aqui no 10. O que é que este cifrão vai fazer? Este cifrão vai fixar esta célula. Ok? Mas vai mudar os Bs. Okay? Desde o B15 até ao B23. Queres ver? Depois já de experimentar sem o cifrão vais ver que a coisa não vai correr da mesma maneira. Mas eu aqui não vou fazer isso. Portanto, agora é só fazer aqui, selecionar estas células e colocar Enter. E repara que ela fixou o 2, mas não fixou o B. Ok? Fixou o 2, quer dizer, fixou o D10. Ok? E temos a nossa tabela concluída. Agora é só fazer os limites, rato do lado direito.
formatar células, limites, e agora é só preencher os limites. Ok? Pronto, e agora se quiseres podes mudar as cores também. Formatar célula, preenchimento, vamos pôr esta mais clarinha e depois esta a preta. Pronto, e aqui como ficou tudo preto, vais ter que mudar as letras para branco, ok? Para ficar diferente. Está certo? Estamos quase a terminar. Quase, ainda falta um bocadinho. E agora vamos inserir o nosso gráfico, ok? É só vires aqui inserir, é muito simples. Aqui no diagrama de expressão e vens aqui às linhas, ok? E tens aqui o gráfico feito. Portanto, é muito rápido. Ok? Se quiseres podes pôr um bocadinho mais pequenino e como tu vês o nosso gráfico passa na origem do referencial. Foi muito rápido, se quiseres podes mudar as cores, tens aqui várias cores, por exemplo este aqui que é o que está aqui, gosto muito do preto e do cinzento, ok? E pronto, e temos o nosso gráfico, ok? Pronto. Como tu vês não tem nada de especial, muito simples. E agora vamos, e agora aqui eu vou copiar, não vou estar a escrever, o texto eu vou-te copiar do B28 para não estar a escrever, portanto B28 é só copiar, ok? E agora o resto eu vou fazer. Portanto, o X, agora o que é que eu pretendo agora com esta rotina? Portanto, quem utilizar o meu programa vai escrever o objeto para determinar a respectiva imagem. Então o que eu vou fazer é x igual, portanto x igual, aqui vou colocar o x, por exemplo, neste caso eu usei, pode ser o número 1, vamos colocar o número 1, e depois o y, repara que este número 1 é um número genérico, está bem? Portanto eu coloquei um como depois podia colocar outro. O y, para determinar a imagem, como fizemos aqui na tabela, o que é que nós fizemos? Fizemos exatamente y igual ao coeficiente, que neste caso aqui era 2,5, porque foi 2,5 que eu coloquei. Que eu coloquei aqui nos pontos e deu exatamente 2,5, vezes a abscissa, não é? E vai-me dar a ordenada. Então é o que eu vou fazer aqui. Portanto, y igual ao coeficiente, portanto tenho que aqui colocar um igual. Igual a quem? Ao coeficiente. Nunca te esqueças que este coeficiente é o mais importante, é um dos aspectos mais importantes desta mesma função, vezes a abscissa. Repara que aqui não está a fazer cálculo nenhum, aqui só estou apenas a escrever. Vai ser igual. E agora, nesta, aqui tens que colocar o Enter. Nesta é que vais colocar o igual. Igual a quem? Igual ao coeficiente vezes a abscissa. Ok? Depois eu vou pôr isto tudo a funcionar para tu veres como é que isto fica. Ok? Portanto, este aqui só vai mudar quando eu mudar lá em cima o ponto, vai mudar o coeficiente, a abscissa é o que eu escolher aqui. Por exemplo, imagina que eu escolho aqui 3 para a abscissa. O coeficiente mantém-se, ok? Mas o x vai ser alterado para a abscissa que eu escolhi e depois o resultado, ok? Que é exatamente a ordenada é 6. Se a abscissa for 3, a ordenada é 6. Ok? Pronto, e agora vamos fazer o contrário. Determinar o objeto a partir da imagem. Eu vou só copiar o texto, tá bem? Porque não tem, é só escrever na célula. Nunca te esqueças que isto é apenas uma célula. Tá bem? Está ali escrito ali em cima. Ok? E agora temos o y. Ok? O y. Queremos calcular o x a partir do y. Portanto, y igual.
que eu vou já pôr aqui tudo a meio para ser mais fácil. Aqui vamos escolher, por exemplo, o 6, que é para tu veres que depois, se eu escolher o y igual a 6, vai dar a abscissa 3. Então o x tem que ser igual a quem? Repara, é a ordenada, agora vai ser a ordenada a dividir pela abscissa, a ordenada a dividir pelo coeficiente, ok? A ordenada a dividir pelo coeficiente. Porquê? Porque se o y é igual a vezes x, portanto, se o y é igual ao coeficiente, que neste caso é o k vezes x, então, para determinar a abscissa, eu faço o y a dividir pelo coeficiente. Ok? Portanto, a operação inversa. Então vai ser o y a dividir. Portanto, aqui é só escrever. A dividir pelo coeficiente. Eu uso sempre lá o de cima, ok? Para não haver nenhum tipo de engano. Igual. E agora é só Enter. E agora é igual a este. Agora vamos fazer aqui o cálculo. Vou dividir por este. E dá exatamente o 3. Ok? Por exemplo, imagina que eu quero calcular a imagem de um objeto negativo. Vai dar o menos 2. Okay? E se eu colocar aqui o menos 2, vai dar o menos 1. E isto porquê? Porque o coeficiente é 2. Ok? Imagina agora que eu coloco aqui, por exemplo, menos 2. E eu vou manter a ordenada. Repara que tudo, ok, tudo mesmo, vai mudar. Olha, repara. Mudou o coeficiente, que é menos 3. Mudou a tabela, não é? Como é óbvio. Mudou o gráfico, que agora vai ficar com declive negativo, porque o coeficiente é negativo, o declive da reta é negativo. Passa na origem do referencial, porque é uma função linear, como é óbvio. Mas agora, com o objeto menos 1 e com o coeficiente menos 3, já vai dar ordenada positiva. Obviamente que aqui já vai dar, aqui quando eu tenho o y igual a 2, o objeto já vai ser uma dízima infinita periódica, não é? Porque está a dividir por um coeficiente que é o menos 3. Ok? Ficamos por aqui então. Espero que tenhas gostado da nossa aula da Escola Ketonite. E se gostaste deste vídeo, eu convido-te a compartilhar este mesmo vídeo com os teus colegas, okay? A te inscreveres no canal e a acionares as notificações para receberes mais informações deste que é já o teu canal, a Escola Ketonite. Então, tudo bom para ti.